Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para você poder implementar coisas super legais nos seus projetos. Na aula de hoje, a gente vai para a sétima aula da sequência de criação de um sistema em VBA que cria relatórios em PDF, em TXT, envia isso por e-mail e com filtros super bacanas. Essa já é a sétima aula dessa sequência, então a gente já fez bastante coisa, está tudo muito explicadinho. Então, mesmo que você seja iniciante no VBA, vai lá a partir da aula 1, vem assistindo com a gente que você vai conseguir fazer um projeto super legal, num nível bem profissional aí, para que você possa desenvolver as suas habilidades com essa ferramenta tão bacana que a gente tem à disposição. Caso você tenha perdido algum dos vídeos anteriores, vem aqui na descrição do vídeo. Lá embaixo você vai encontrar todos os links para todas as aulas anteriores. Vale a pena você vir acompanhando com a gente. Lá embaixo você também vai ter a base de dados, né? Então você pode ter um link lá para você poder baixar a nossa base de dados e acompanhar a aula junto com a gente, fazendo cada linha de código aí para que você não tenha dúvidas. Mas se ainda assim você tiver alguma dificuldade, tiver alguma dúvida durante o processo, não tem problema. Você também pode entrar em contato com a gente aqui pelos comentários ou também aqui na descrição. Eu deixo sempre os meus links aí, então, os meus contatos. Então, pode falar comigo, não tem problema nenhum. Inclusive, essa sequência de aula está sendo desenvolvida justamente respondendo aí uma pergunta de uma pessoa que estava acompanhando as aulas e perguntou para a gente como fazer para criar relatórios em TXT utilizando aí o VBA. E a gente aumentou um pouco o projeto para trazer umas soluções bem legais. Bom, na aula passada, na aula 6, a gente fechou a aula concluindo a questão do filtro, que ficou super bacana, bem dinâmico aí para você, e a gente fez a limpeza daquele filtro. E é a partir daí que a gente vai começar hoje, para que a gente possa fazer o relatório em PDF, utilizando códigos bem tranquilinhos e fazendo o resultado bem legal aí para a gente. Então, já curte o nosso vídeo, se você está gostando da sequência, curte o vídeo, se inscreve no canal, todas as terças e quintas-feiras, às 11 horas da manhã, a gente tem conteúdo novo disponível, tá bom? Então, bora lá para o Excel para a gente não perder mais tempo e colocar esse projeto para rodar. Excel, esse é o sistema que a gente está criando e, como sempre, eu vou dar uma passada aqui por ele, porque sempre tem gente que está chegando agora nesse vídeo só para você ter uma noção do que a gente já fez aqui até agora. Tá? Então eu tenho aqui um formulário, um user form aí no meu VBA. Eu estou usando aqui o logo da minha empresa como base para fazer o layout desse sisteminha. Né? Na sua situação, você vai usar a estrutura que você preferir, né, que foi mais adequada para a sua situação e necessidade. A base de dados que a gente está usando, novamente, está disponível para que você possa fazer o download, é só vir aqui na descrição do vídeo. A gente tem um botãozinho aqui que vai mostrar o nosso sistema. E o que a gente já tem aqui? Né? O sisteminha já está quase pronto. Faltam uns últimos detalhezinhos só da questão desses 3 botões aqui. Hoje a gente vai resolver esse primeiro, que é exportar para PDF. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa lista que a gente tem aqui, respeitando os filtros que a gente criou, e exportar isso para PDF com uma ideia aí de relatório que a gente vai elaborar, tá? Então, como que eu vou fazer isso, galera? Eu vou separar isso daqui em 3 etapas aqui para a gente, tá? Então, a primeira etapa, a gente vai fazer uma questão, que é o seguinte. Na aula passada, a gente criou aqui esses filtros, né? A gente concluiu essa questão de filtros, e a gente fez, no finalzinho da aula, um código que limpa os filtros que a gente aplicou. Então, por exemplo, se eu colocar aqui que eu quero dados que comecem em 1º de dezembro de 2022, lembrando que aqui os meus dados são referentes ao ano de 2022, até 31 de dezembro de 2022, e eu quero ver ali os resultados de vendas do Ângelo, né, nesse mês de dezembro. Se eu colocar para filtrar, ele vai executar aqui um filtro mostrando apenas os resultados que a gente pegou. Então, só vai ter Ângelo Maranhão e só vai ter do dia 31 até ali o dia 1º. Né? Então, já funcionou perfeitamente. Perfeito, ótimo. Como que isso funciona? Aqui na nossa base de dados, a gente tem um filtro avançado que está sendo preenchido aqui por esse botãozinho de filtro. Tá? Então, galera, ele faz essa cópia aqui embaixo. E é isso daqui que a gente vai imprimir aí em PDF. E a gente vai aprender como fazer isso de uma forma simples. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte, galera. Primeiro passo de todos, essa primeira etapa vai ser, a gente vai fazer uma pequena alteração
naquele código que a gente criou para fazer a limpeza dos dados. A gente vai adicionar uma linha, apenas uma linha lá. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui no meu user form, eu tenho o botão aqui que faz a limpeza dos filtros, tá? Então eu vou vir aqui no evento clique dele, e esse é o código que a gente criou que está fazendo aí essa limpeza para a gente. O que eu quero fazer? Além dele fazer os filtros no user form, eu quero também que ele limpe os filtros aplicados, os dados filtrados lá no Excel, para facilitar o nosso código. Isso vai ajudar a gente a fazer com que o VBA descubra se foram aplicados filtros ou não no momento em que a pessoa pediu para importar esses dados, tá? Então isso vai ser muito bom para a gente, tanto para impressão em PDF quanto para impressão em TXT, tá? Então como que eu vou fazer isso, galera? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou vir aqui, antes desse call listas MD listas, né, AT LT eventos, pode ser depois também, mas eu gosto de deixar os calls ali por último quando eu posso. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou colocar apenas mais uma linha, que é o seguinte, eu vou fazer, olha, ponto WBD, desculpa, WBD. Quem que é WBD? É a variável que a gente criou lá no comecinho do nosso projeto, acho que na primeira aula do nosso projeto, que referencia aqui a nossa base de dados, tá? Então, WBD é essa planilha aqui, ok? Então, o que eu vou fazer? Até melhor, né? If WBD.range. E aí, o que eu quero saber, né? O que eu estou perguntando? Se essa célula aqui, E5, é diferente de vazio. Por quê? Se ela for diferente de vazio, quer dizer que eu preciso limpar esses dados, porque existem dados ali, como está acontecendo aqui agora. Então, como que eu vou fazer isso? Se nessa célula E5, então cifrão E, cifrão 5, ponto valor for diferente de empty, que é vazio, então eu farei alguma coisa. E o que vai ser esse então? Que eu posso até colocar aqui na frente, vai ficar até melhor. Tá? Eu vou fazer o seguinte, olha, wbd.range, cifrão E, cifrão 4, o que é isso? É o texto data aqui em cima, tá? Ponto, fecha, fecha, ponto, current region. O que é esse current region? Para quem não lembra, ele vai fazer como se fosse um Ctrl T, tá? Então ele vai selecionar aqui essa célula e usar aqui o Ctrl T selecionando essa tabelinha inteira, independente do tamanho dela. É isso que a gente quer fazer. E eu vou fazer o seguinte, ponto clear contents, tá? Clear contents é o quê? Então depois que ele deu esse Ctrl T, tá com tudo selecionado, ele vai apertar o delete, limpando aqui esse range. É isso que essa linha faz, tá? Ótimo. Feito isso, eu vou copiar essa linha, tá? Então eu vou copiar essa linha aqui e eu vou colocar ela em mais alguns outros botões. Quais são esses botões? O primeiro é esse botão aqui de baixo, olha, que é o BT esconder, que a gente fez ali, que é o que esconde o nosso projeto, tá? Então, porque nesse momento também existe essa possibilidade de falha. Então, eu vou colar esse código aqui embaixo. No finalzinho, bem no finalzinho, olha, do BT esconder evento clique, eu vou colar o mesmo código que a gente fez. E eu vou fazer a mesma coisa no BT mostrar, tá? Eu também posso encontrar ele por aqui, ok? Então, no BT mostrar eu tenho aqui o MP fundo e eu vou vir embaixo e vou também colar aquela mesma linha. Então, agora, toda vez que a gente fizer aquela mudança, ele vai limpar aqueles dados para a gente. Só isso. Perfeito? Bom, essa já foi a primeira etapa aí da nossa atualização. Agora a gente vai para a segunda etapa da nossa atualização, que também é super simples, tá? A gente vai fazer o seguinte. Aqui no Excel, eu vou criar uma guia nova que vai servir como relatório. Então, o nosso relatório, para ficar mais fácil, eu vou fazer ele numa guia separada, tá? E o meu relatório aqui vai ser super simples, mas você vai entender que, se você quiser, você pode fazer relatórios aí mais elaborados, que a mesma estratégia vai funcionar. Lembrando, eu não quero aqui criar um sistema complicado. Eu quero criar uma estrutura onde eu possa mostrar para vocês recursos diferentes e vocês consigam aplicar isso no dia a dia de vocês. E caso vocês tenham dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Bom, o que eu vou fazer? Então, eu vou colocar uma guia nova aqui no Excel, essa planilha 1. Eu vou trocar aqui esse nome para facilitar para a gente. Então, eu vou colocar aqui relatório PDF. Então, para cá que ele virá. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer o seguinte.
Eu vou importar aqui, olha, para ficar um pouco bonitinho, eu vou colocar aqui o meu logo, tá? Então vocês vão ver que eu posso colocar imagem, coisa do tipo. Eu vou colocar aqui meu logo, no seu caso, você pode colocar o logo da tua empresa ou, enfim, do teu cliente. Eu já tenho aqui o meu logo separadinho, né? Então eu já deixei ele fácil aqui pra gente. Deixa só meu computador destravar aqui e aí a gente já vai encontrá-lo. Tá? Então carregou. O que eu vou fazer? Tá? Eu já tenho aqui, essa é a pastinha que eu estou trabalhando. Aqui dentro eu tenho aqui esse fundo 1, que justamente é o meu logo, aquela imagem que eu estou usando lá no fundo do meu projeto. O que eu vou fazer? Eu vou recortar um pouquinho aqui esse logo, porque está muito grande. Tá? Então eu vou vir aqui, estou lá em formato de imagem, cortar. Vou recortar ele aqui no tamanho ali, quase no limite dele, tá? Nas laterais aqui também, só para ele ficar num tamanho menor aí, né, mais justinho ali da área útil da imagem. Vou diminuir aqui o tamanho dele, né, porque não existe a necessidade de ser um negócio tão grande assim, tá? Então, eu vou deixar ele aqui, mais ou menos, porque ele vai ficar ali na parte do cabeçalho ali do meu relatório. Aqui do lado, eu vou fazer uma outra questão. Como eu não quero que ele desconfigure, né, que ele perca a configuração, eu vou vir aqui, olha, ainda em formato de imagem, você tem que tamanho, tá? Eu tenho essa setinha aqui para baixo, olha, tamanho e propriedades. Se você clicar nela, vai aparecer uma guia lateral aqui na sua direita. E aqui eu vou vir nessa aba suspensa aqui, né? Que é propriedades. E eu vou marcar, olha, não mover ou dimensionar com as células. Por quê? Eu vou colocar mais para frente uma estratégia que vai mudar a largura aqui automaticamente, tá? Então, eu não quero que isso vire um problema. Por conta disso, eu vou utilizar aqui essa ferramenta, essa configuração, para garantir aí que ele não vai desconfigurar o tamanho da minha imagem, beleza? Bom, o que eu vou fazer então agora? Né? Então posso fechar essa minha ferramenta aqui na nossa célula D1, né? Então, lembrando que isso aqui é só a minha estrutura. Só toma cuidado depois com os ranges que a gente vai usar mais para frente, caso você estiver em uma situação diferente, tá? Então, eu estou colocando aqui na D1, eu vou colocar o seguinte, olha, relatório, esse aqui vai ser o título do meu relatório, tá? Relatório de vendas, tá? Então, e vou pegar aqui, olha, esse mesmo range aqui para ficar bonitinho. Tá? Então, eu vou pegar aqui até a coluna G, por exemplo, e vou mesclar isso daqui, só para ele ficar mais bonitinho. Vou colocar ele aqui, né? Até vou selecionar aqui a minha aba inteira, vou deixar ela aqui centralizada, e tanto na horizontal quanto na vertical. Vou vir aqui, vou trocar a fonte, todo mundo sabe que eu gosto do Benscript, né? É uma das fontes aí que eu mais gosto de usar nos meus projetos, tá? E, além disso, eu vou também mudar aqui o tamanho para 16, tá? Perfeito. Fiz isso, não vou me preocupar aqui com ele estar apertado ainda, porque, como eu disse, depois eu vou mudar essa largura. Eu vou mudar aqui também a cor para azul, para ficar um pouco mais parecido aí com a estratégia que eu tenho do meu próprio relatório, tá? Então, não estou me preocupando aqui em usar o mesmo azul, coisa do tipo, né? Porque a estética aqui não é o mais importante, mas na sua situação, se você quiser, você pode pegar lá o azul específico, a cor específica que você está usando e estilizar aí o seu relatório da forma com a qual você preferir, tá? Trocando aqui a bateria do meu mouse, que acabou de terminar, e mexer com o mouse do notebook é muito ruim. Então, eu estou trocando a bateria aqui e aí a gente já pode seguir. Pronto. Então, o que a gente vai fazer agora? Então, a partir daqui, galera, eu já tenho a base para esse relatório pronta, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, agora os dados que estão aqui, ou melhor, que estarão ou aqui, Por quê, Lucas? Porque é o seguinte, pessoal, quando não houverem filtros, ele vai buscar a base de dados nessa região aqui, porque aqui vai estar vazio, então ele vai pegar a lista inteira. Quando houverem filtros, aí eu quero só os dados filtrados, que são esses dados aqui, tá? Então, ele vai fazer essa escolha. Foi por isso que a gente limpou aqui essa célula, a E5, antes, essa região toda, né, na verdade, antes da gente seguir para essa parte do código, tá? Para a gente concluir essa questão aqui da página em si, eu vou fazer o seguinte. Aqui no meu projeto, lembrando, se você fechou aqui a do seu projeto, é só usar o Ctrl R para que ela volte a aparecer, tá? Você vai perceber que aquela relatório PDF, aquela planilha que a gente criou, ela já apareceu aqui.
só que ela está com esse nome planilha 1, e isso é ruim. Então eu vou colocar aqui PL PDF, tá? Então a partir de agora o nome dela é PL PDF. Eu também, seguindo o padrão que a gente está utilizando aí no nosso projeto, eu vou vir aqui no módulo MD Variáveis, que é onde a gente colocou todas as variáveis, e do mesmo jeito que eu tenho uma WBD, que se refere à planilha de base de dados, eu vou criar uma outra public, eu vou chamar de WPDF, que vai falar as worksheet, não é mesmo? Que vai se referir a essa planilha nova. Então, aqui no AT Variáveis, eu vou criar um set WPDF igual a PL PDF. Feito isso, agora ele já vai saber que WPDF se refere àquela planilha. Vai ficar mais fácil para a gente codificar e a gente lembrar das coisas conforme o seu projeto vai ficando maior. Perfeito? Ótimo. Então a segunda etapa aí do nosso projeto já está pronta. Agora a gente vai para a terceira e última parte aí dessa aí, geração de relatórios em PDF. E é essa parte um pouco maior que pode gerar um pouquinho de confusão. Tá? Então a gente vai bem devagar, justamente para que ninguém se perca durante o processo. Eu vou vir aqui no meu botão exportar para PDF, vou dar duplo clique. A gente já tem alguns códigos com relação a esses botões, né, que é aquele mouse move, que faz mudar de cor. A gente fez isso, acho, na terceira aula, coisa do tipo. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir no evento clique, tá? Então eu vou criar um código para o evento clique desse botão, perfeito? E aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar duas variáveis que a gente vai utilizar aí para fazer essa nossa impressão. A primeira delas é dim LSDouble, tá? Então, por que LSDouble? Isso daqui vai contar para a gente quantas linhas devem ser impressas, tá? Então, isso daqui vai fazer com que o range fique correto na hora de imprimir. Por quê? Existem situações em que, ainda mais por conta do filtro, você vai imprimir uma página. Tem situações que você pode imprimir aí uma quantidade bem grande de páginas também. Então, isso daqui vai fazer com que isso fique dinâmico para você e assertivo, tá? Depois disso, a gente vai fazer também um dim nome as string. O que é esse nome aqui? É o nome do arquivo em PDF que você vai criar, tá? E por isso que ele é um string, porque ele é um texto, ok? Então são só essas duas variáveis que a gente vai utilizar. Perceba como é simples. Tá? Então eu tenho um L que vai pegar a última linha, né? E um nome que vai pegar aí o nome do arquivo que será salvo. Perfeito? Beleza, galera. Feito isso, agora a gente vai garantir essa questão do nome, né? Então a gente vai definir o nome desse arquivo antes de mais nada. Para isso eu vou fazer o seguinte, olha, o if para pegar o foco, aí eu vou usar application. Esse acho que é o primeiro vídeo que eu utilizo esse comando aqui, tá? Então ele é um pouquinho grande, mas é bem tranquilinho, ok? Então file dialog. O que é file dialog, galera? É aquelas caixinhas de diálogo que o Excel apresenta pra gente, do tipo, quando você vai salvar alguma coisa e tudo mais, tá? Tanto que ele tem algumas opções, ele tem 4 opções aqui para você, olha. MS File Dialog File Picker, o que é isso? Ele, inclusive, é o que a gente poderia utilizar. Ele pega um arquivo em específico, tá? Tem aqui o que a gente vai utilizar, que é o MSO File Dialog Folder Picker. Então, o File Picker, ele vai pegar um arquivo. O Folder Picker, ele vai pegar uma pasta, tá? Então, a gente vai mostrar aqui para ele em qual pasta, ou melhor, a pessoa, o usuário, vai escolher a pasta em que ele quer salvar esse PDF, tá? Então, eu vou pegar esse Folder Picker. E eu tenho ainda o Open e o Save As, que servem justamente para a gente fazer a abertura de um arquivo ou para salvar um arquivo, tá? Perfeito, então eu peguei aqui o folder picker e vou fechar aqui o meu parênteses, tá? Feito isso, eu vou vir aqui, vou dar aquele tab para fazer a indentação bacana, aí para os códigos ficar bem organizadinho, e eu vou colocar o seguinte, olha, ponto allow multi-selection igual a false. Por quê? Sabe quando aparece a janelinha de salvar, por exemplo, né? E naquele salvar como? E você pode selecionar a pasta onde você quer salvar e colocar o nome do arquivo lá embaixo? Então, aqui, justamente, o que vai acontecer? Ele vai pegar essa informação, só que ele vai impedir que a pessoa selecione, por exemplo, duas pastas ao mesmo tempo.
tá? Então, evitando o erro. Porque imagina que a pessoa pegou, por exemplo, duas pastas ao mesmo tempo, ele pode se confundir com esse nome e dar problema aí para você. Então, isso daqui é para fazer a pessoa só poder escolher um arquivo por vez, tá? Então, ele vai pegar esse nome da pasta e eu vou fazer o seguinte, olha, ponto show para mostrar essa caixa de diálogo aí para a pessoa, né? E depois eu vou conferir se a pessoa selecionou alguma coisa ou não. Então eu vou fazer assim, olha, if .selectedItems.count, ou seja, quantos itens foram selecionados, igual a zero, then, se a quantidade de itens selecionados foi igual a zero, quer dizer que a pessoa cancelou ou que ela, sei lá, não selecionou nada, ela fechou lá a janela, qualquer coisa do tipo. E se isso aconteceu, eu quero cancelar a impressão em PDF, porque se a pessoa não definiu onde vai ser salvo, não dá para salvar. Né? Então, a gente vai fazer uma message box para a pessoa, MSG box, e aqui eu vou colocar um texto. Ação cancelada, por exemplo. Vou colocar aqui um ponto de exclamação, vírgula, VB information, porque não é um erro, às vezes a pessoa só quis desistir mesmo. E aqui como título eu vou colocar exportar para PDF. Então, com isso, ele já vai fazer essa verificação e eu vou colocar aqui um exit sub, para que ele não faça mais nada aí do fim do nosso código. End if, que vai fechar esse nosso primeiro laço. E por último, eu vou colocar o seguinte, olha, nome, que é a variável do tipo string que a gente criou lá em cima, né? Ela vai ser igual ao quê? Justamente ao ponto selected, né? Opa, ponto selected, ponto selected items, e vou colocar aqui o número do index, que vai ser 1, tá? Isso daqui é o item que a pessoa realmente selecionou, tudo bem? Então, selected items, item, né? E depois que eu fiz isso, eu vou colocar o nome real do meu arquivo. Por quê? A gente vai rodar isso daqui passo a passo para ficar mais claro, mas esse selected items vai aparecer o caminho até a pasta que a pessoa selecionou. Por exemplo, se a pessoa colocou lá desktop, né, selecionou a desktop, vai aparecer alguma coisa como, né, C, dois pontos, user, o nome do usuário, barra desktop. Né? Então, por quê? Esse nome do arquivo ele precisa ter o caminho completo. E esse pedaço aqui, Selected Items 1, é ele que vai pegar esse caminho para vocês salvar aí na sua estrutura. Perfeito? Ótimo. Mas não basta eu colocar assim, eu também tenho que colocar o nome do arquivo em si. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, vou dar um espaço, e-comercial, espaço, aspas, e aqui eu vou colocar o nome do meu arquivo. Mas no começo eu vou colocar assim uma barra invertida, tá? Para que ele entenda que ele vai salvar esse arquivo dentro da pasta que foi indicada. E aí eu vou colocar aqui no meu caso, relatório de vendas, tá? Então vai aparecer lá o nome relatório de vendas, e aí eu vou colocar um tracinho, espaço, fecha aspas. Mas como a pessoa pode criar vários relatórios de vendas, no meu caso ainda vou fazer mais um detalhe. Eu vou abrir outro e-comercial e vou colocar o seguinte, olha, juntando com a informação do format. E aí, format, para quem não lembra, serve para formatar um texto qualquer. Eu vou pegar date, que é a data de hoje aí do nosso computador, vírgula, e o formato que eu quero utilizar. Eu vou usar dd.mm.1234y. Por que eu estou usando ponto e não estou usando traço ou barra, como eu sempre uso, né, na verdade? Porque no nome do arquivo você não pode colocar barra, tá? A barra dá problema. Então, se você colocar barra aqui, vai dar um erro lá no final do código e eu acho que você vai perder um tempão para descobrir por quê, tá? Então, sempre ou ponto, ou tracinho, ou coisa do tipo. Não pode colocar barra se você for colocar data, tá? Todos os caracteres que não podem para nome devem ser respeitados. Tudo bem? Ótimo. Então, fechar aqui o format. E depois que ele fez isso, eu vou colocar mais um e-comercial, aspas, ponto PDF em minúsculo. E aí eu vou fechar aspas. O ponto PDF serve aí para indicar o formato que a gente vai salvar. Tudo bem? Perfeito. Vou vir aqui e vou colocar um end with. Ótimo. Então, até agora, o que a gente fez aqui, galera? Para ninguém se perder.
Eu pedi para ele apresentar na tela uma caixa de mensagem onde a pessoa possa selecionar uma pasta. Depois eu falei que essa caixa de mensagem permite a seleção de apenas uma pasta. Mostrei ela na tela, conferi se a pessoa selecionou alguma coisa. Se não, eu mostrei uma mensagem para ela de que a ação foi cancelada e saí do programa. Caso tenha sido selecionado, eu defini o nome do arquivo que vai ser salvo. Perfeito? Ótimo. Então, depois que a gente fez isso, agora a gente vai seguir para uma outra parte desse código, que é o seguinte, olha, eu preciso decidir se a minha coleta, os meus relatórios, né, se tem alguma coisa antiga. Por quê? Você vai fazer essa impressão várias vezes, então pode ser que tenha algum código antigo, alguns dados antigos que estão lá na sua planilha de relatório. Então a gente vai limpar isso, tá? Como que eu vou fazer para limpar isso? Eu vou fazer o seguinte, olha, se eu olhar aqui no Excel, lá na minha página de relatório, eu vou começar o meu relatório aqui, olha. Então, aqui vão estar os meus títulos, tá? Então, eu estou usando lá 3 colunas, aqui vão estar os meus títulos. Aqui embaixo, onde vai começar a ter os dados, tá? Então, a C7 é a primeira célula que vai receber dados aí do nosso código, ok? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou perguntar if wpdf, que é a nossa planilha, .range, cifrão C, cifrão 7, ponto valor é diferente de empty, então eu vou limpar aquela base de dados, parecido com o que a gente fez lá agora há pouco. Então, wpdf.range, cifrão C, cifrão 6, fecho aspas, parênteses, ponto current range, region, na verdade, ponto clear contents. Isso daqui vai limpar todos os dados antigos aí das últimas impressões que você fez. Perfeito. Depois disso, agora a gente vai descobrir se a pessoa está fazendo com filtro ou sem filtro. Para isso, eu vou fazer um outro if. If wbd, que é a nossa planilha ali da base de dados. Então, wbd.range, cifrão e cifrão 5, ponto valor é diferente de empty, é igual a empty, na verdade, vai ficar mais fácil. Then, e aí eu vou vir para cá. Quem que é célula E5, tá? Célula E5 é a célula que tem o primeiro valor aqui quando a gente está preenchido, ok? Então, se ela for igual a vazio, quer dizer que eu não tenho nada selecionado. Por isso, eu vou pegar aqui dessa base de dados, que vai de A até C. Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, wbd.range, cifrão A, cifrão 1, ponto current region, ponto copy, tá? Então, eu vou pegar, como se eu estivesse fazendo isso daqui, seleciona a primeira célula, Ctrl T, vai selecionar a tabela toda, Ctrl C. É isso que o VBA vai fazer até esse ponto. O que eu preciso fazer disso? Espaço, vai aparecer esse destination aqui. O destination é onde você quer que ele colhe esses dados. Eu quero colar lá na outra planilha. Então, eu vou colocar wpdf.range, cifrão C, cifrão 6. Tá? Então, ele vai pegar esse range e colar a partir da célula C6. Else, né? Então, se não estava vazio, quer dizer que ele tem que pegar da outra base de dados. E eu vou fazer quase a mesma coisa. wbd.range, cifrão E, cifrão 5, ponto current region, ponto copy. Eu vou mandar para o mesmo lugar. wpdf.range, cifrão C, cifrão 6, fecho aspas, fecho parênteses. Então, com isso, ele vai fazer a cópia e colar lá no lugar certo. Vou vir aqui e vou fechar o if, end if. Perfeito. Então, agora ele já colou os dados no lugar certo, tá? Ótimo. Então, vamos rodar o código até aqui para que você não se perca. Eu sei que o código ele fica um pouquinho maior, tá? Então, para ninguém se perder, a gente vai rodar o código até aqui e eu vou colocar aqui uma pausa nesse código para a gente poder ver isso acontecendo. Também vou deixar um do ladinho do outro aqui para a gente poder assistir isso aí acontecendo enquanto ele roda, tá bom? Só vou deixar aqui na guia do nosso relatório, que daí vai ficar mais fácil para a gente poder assistir.
Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou rodar aqui o formulário, vou lá para a nossa base, não vou aplicar nenhum filtro, tá? Vou só clicar aqui no botão de exportar para PDF. Cliquei, ele já chegou aqui, olha, então ele já vai pegar aqui a fazer aparecer aquela janela para a gente, tá? Então, olha, ele já entendeu que ele vai trabalhar com uma caixa de diálogo, vai setar que não pode fazer multisseleções e o show vai fazer aparecer na tela. Então ele apareceu, aqui está a minha janelinha, eu vou mandar ele salvar nessa pastinha que é a mesma pastinha que está o arquivo, tá bom? Então ela se chama relatórios VBA. Vou colocar OK. O que vai aparecer? Olha, então ele vai perguntar agora, if selected items count, quantos itens eu selecionei? 1. Então é isso que está salvo. Se for igual a 0, quer dizer que ele vai cancelar. Então ele já pulou aqui essa parte, porque eu selecionei alguma coisa. End if, aí o nome, que é a nossa variável, ele vai receber aquele nome lá que eu selecionei. Então vai aparecer, olha, nome igual a c2 / aí o meu nome, que eu estou aqui no meu computador, desktop, porque essa pasta está salva na minha desktop, relatórios de VBA, que é o nome daquela pasta, depois relatório de vendas, que é essa parte de texto aqui que a gente colocou, né? Então, o relatório de vendas está assim, 30/4/2023, porque é o dia que eu estou gravando, né? Eu sei que esse vídeo vai ao ar no dia 2, mas eu gravo sempre antes aqui pra gente. Então, ele está sendo gravado aqui no dia 30/4. Perfeito? Ótimo, então o nome já está inteiro. Então perceba que não é só relatórios, né? É o caminho inteiro que vai para lá. Depois ele vai fechar então esse bloco if e vai agora verificar se existe algum dado já aqui na nossa base. Não existe, então ele vai pular essa parte. E agora ele vai entender se foi aplicado filtro ou não. Então, quando foi aplicado filtro, ele vai vir para essa parte aqui do else. Quando não foi aplicado filtro, ele vai pegar essa primeira parte aqui. No nosso caso, eu não apliquei filtro, então ele vai pegar esse primeiro bloco aqui em cima. Tá? Então ele já veio para cá, copiou já todos os dados aqui, olha. Então ele já trouxe todos os dados para a gente. Tá? Então foi isso aqui que a gente fez por enquanto, perfeito? Ótimo, só que tem dois problemas, tá? Primeiro, olha como ficou esquisito ele ficar desse jeito aqui, olha, todo apertado, né? Então fica muito mais interessante se a gente aumentar, alargar esse nosso range de dados, tudo bem? Então, para fazer isso, a gente vai usar uma estratégia que é o auto fit, tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai colocar ele aqui também no nosso código. Vou parar aqui a execução, agora que a gente já viu o que a gente fez por enquanto. Vou tirar aqui nossa pausa e vou vir aqui para baixo. Beleza, então agora a gente vai continuar aqui o nosso código, tá? Fazendo algumas mudanças naquela planilha, para a gente poder editá-la. Né? Porque o que acontece? Olha, primeiro, seria legal se tivessem bordas aqui. Né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser colocar aí as nossas bordas aqui nessa tabelinha, para ficar mais bonitinho. Né? Segunda coisa que a gente vai fazer vai ser acertar a largura dessas colunas. Tá? E depois a gente vai fazer a impressão em si. Como que eu vou fazer isso? Então, o if wpdf, porque agora eu vou falar bastante dela, e eu vou colocar o seguinte, olha, o if novamente, para fazer as bordas, tá? .range, vou abrir aspas, e aí eu vou colocar cifrão C, cifrão 6, current region. Tá? Então, dentro dessa seleção, o que eu vou fazer? Borders. E aí eu vou abrir o meu parênteses, vai aparecer um monte de opções aqui para vocês. O que são essas opções todas? São todas as opções de borda. Então tem, olha, diagonal, tenho aqui edge bottom, edge left, edge right, edge top e assim por diante. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer com todas, menos com as duas diagonais, tá? Então vai ter algumas linhas quase iguais aqui para a gente fazer uma linha por vez. Tá? Então, eu vou pegar aqui o XL Edge Bottom, vou fechar aqui o parênteses, ponto, line style, que é o estilo da linha que você quer na borda, e eu vou colocar igual, e na frente eu vou escrever o seguinte, XL continuous. Tá? O que é esse continuous? É
para ele fazer aquela linha contínua que a gente está mais acostumado. Se você quiser outro tipo de linha, é só você mudar ali o código, como XL double, ele vai fazer 2 linhas, XL dashed, ele vai fazer pontilhado e assim por diante. Tá? No meu caso, eu quero linhas simples ali. Depois eu vou fazer o seguinte, olha, eu copiei aquela linha e eu vou colar ela aqui outra vez, né? Vou alterar aqui a minha borda, tá? Então eu fiz o bottom lá em cima, vou fazer o left, estou seguindo a ordem aqui dele, tá? Vou colar novamente, vou fazer agora o right, tá? Então vou colar aqui e right. Vou fazer agora a borda inferior, né? Ou melhor, superior, né? A inferior já foi, agora vai o top. E agora eu vou fazer as duas internas, né? Então, que é a vertical e a horizontal. Acho que a horizontal está ali primeiro. Né? Então, inside, XL inside horizontal, perfeito. E a última, que vai ser o vertical. Né? Então, abre aqui e XL inside vertical. Percebe que não mudou nada, só mudou aqui a direção da linha, né? A linha que eu quero mexer. Vou vir aqui embaixo, end with. Esse primeiro with está feito. Perfeito? Por que tinha 2 withs aqui? Para a gente não ter que ficar escrevendo esse ponto, range, não sei o que, toda hora, tá? Então fica mais curto aí o código. Depois que a gente fez isso, ponto columns, eu vou fazer o seguinte, parênteses, aspas, cifrão, e aí eu vou fazer cifrão A, 2 pontos, cifrão G, porque a o relatório vai da coluna A até a coluna G, ponto autofit, para colocar as larguras das colunas de forma mais adequada. Ele vai ajustar automaticamente isso para a gente. Ótimo. Então agora a nossa planilha já está configurada. Chegou o momento da gente fazer impressão em PDF, né? Exportar para PDF. Para isso eu vou fazer o seguinte, L, que é aquela variável tipo double que a gente definiu lá no comecinho do código. Né? Então, L vai ser igual a ponto range, cifrão C, cifrão 6, ponto end, xldown, ponto raw. Então, ele vai pegar aqui a célula C6 e apertar Ctrl para baixo para identificar qual é a última linha. No meu caso, é a linha 4005, perfeito? Então, é isso que ele vai fazer lá. Feito isso, agora eu vou fazer o seguinte, olha, ponto range, cifrão A, cifrão 1, porque é onde está o meu logo, e eu quero que o logo apareça bonitinho, 2 pontos, cifrão G, que é a última coluna que eu tenho aqui, cifrão, fecho aspas, e comercial, L, ponto, e aí eu vou fazer o seguinte, tá? Vou usar aqui, olha, o export as file fixed format, tá? O que é isso? Ele vai exportar esses dados selecionados, os dados que estão ali nesse range, num formato fixo. Qual que é o formato fixo que a gente vai usar? Justamente o PDF. Então, eu vou dar espaço e vai aparecer aqui para você, olha, 2 opções. XL Type, PDF, XL Type, XPS. Eu vou usar o PDF, que é o formato que eu quero salvar. Vírgula, file name é aquela variável nome que a gente definiu lá no começo. Né? Então, eu vou escrever aqui nome, que é o nome da minha variável. Vírgula novamente. Quality, eu vou colocar a qualidade que eu quero essa impressão. Tá? Aqui, eu vou colocar o XL Quality Standard, tá? Que é a qualidade padrão aí dos arquivos, tudo bem? Include doc properties, eu vou colocar true, né, para que ele leve as propriedades do documento para esse seu arquivo. Depois, ignore print areas, né, eu vou colocar false, tá? Então, para ele não ignorar as áreas de impressão. Tá? E depois, eu vou vir aqui, o from eu não preciso, o to eu não preciso, e o open after published é o seguinte, para ele abrir o arquivo logo que ele fizer. Eu vou colocar true, tá? Então, porque eu quero que ele mostre o arquivo para mim na tela, até para a gente poder conferir aqui o arquivo que a gente está fazendo. Perfeito? Feito isso, galera, vou vir aqui para baixo, end with. Tá? Então, ele vai fazer aqui, deixa eu encostar ali, né? End with. E está pronto o nosso código, pessoal. Então, com isso daqui, a gente vai conseguir fazer essa impressão. Não se preocupe se você se perdeu, que agora a gente vai rodar isso daqui passo a passo de novo, para que você possa entender exatamente o que a gente está fazendo aqui, tá? Então, eu vou rodar aqui o nosso sisteminha.
Vou colocar aqui sem nenhum filtro por enquanto. Vou clicar aqui no exportar. Ele vai vir para cá, vai perguntar onde que eu quero salvar o meu arquivo, né? Que é aquela parte que a gente já viu. Então ele vai aparecer a janelinha. Apareceu. Eu vou selecionar aqui a pasta relatórios de VBA, que é onde eu estou salvando esse arquivo. Vai aparecer aqui então, Selected Items, verificou? Selecionei alguma coisa? Sim, então ele pulou essa parte. O nome do arquivo que a gente viu, né? Então ele salvou ali o nome do arquivo para mim. Agora ele vai fechar, vai limpar essa base de dados aqui. Então ele limpou a base de dados com os dados antigos. Vai agora identificar se eu fiz filtro ou não. Eu não fiz filtro, por isso ele já veio aqui na primeira opção, colando os dados lá de volta. Vai agora, né, fazer a formatação aqui na nossa tabelinha, começando pelas bordas, né? Então ele vai passando uma por uma, você vai ver que ele vai desenhando ali as bordas para a gente. Depois ele vai pegar e colocar o AutoFit nessas colunas, então ele ajustou ali a largura das colunas para a gente. Feito isso, ele definiu qual é a última linha, identificou que foi o número 4005 e vai gerar aqui o PDF. Vai pensar e aparecer essa janelinha aqui de publicando, né? E já vai aí abrir o PDF para a gente. Então, já vai aparecer aqui o PDF na tela assim que o meu computador conseguir processar aqui para a gente. Mas já está pensando ali. Tá? E aí está o nosso relatóriozinho em PDF, né, salvo. Então, ele já saiu aqui para a gente 57 páginas de relatório. Tá? Então, olha que bacana, galera. Lógico, aqui eu tenho só 3 colunas, um relatório bem feinho, mas como você pode ver, ele criou aí sim um relatório para a gente, já abriu o relatório, já apresentou na tela, e se eu vier aqui na pastinha onde está salvo o meu arquivo, que é aquela relatórios PDA, VBA, ele vai estar aparecendo relatório de vendas, 30/4/2023, tá? Então, aí que foi justamente o arquivo que a gente acabou de criar e que está aqui aberto para a gente. Então, bacana, né? Legal. Mas vamos fazer o seguinte, né? Vamos testar em outras situações para ver se esse relatório funciona também. Então, eu vou voltar aqui para o nosso sisteminha, né? Agora, posso deixar ele rodando sem nenhum problema, né? Então, agora que a gente já entendeu, vou deixar ele rodando direto. Vou tirar aqui a pausa que a gente colocou, né? E vou fazer o seguinte, olha. Vou colocar outras situações. Então, ali funcionou. Vou fazer o seguinte, vou fazer filtro agora, né? Então, vou colocar aqui 1º de dezembro de 2022 até 31 de dezembro de 2022. Eu quero fazer um relatório, então, só do mês de dezembro do Arthur, né? Então, vou aplicar o filtro. Ele já filtrou aqui os dados para mim, né? E aí, agora eu vou clicar aqui em exportar para PDF. Ele vai aparecer lá para a minha janela. Vou colocar aqui relatório de VBA. Vou mandar salvar. Eu estou salvando tudo com o mesmo nome, tá? Se você quiser, você ainda pode ter variável, perguntando o nome para a pessoa e tudo mais, tá? Mas para mim aqui, para exemplo, já funcionou. E aí ele já vai aparecer aqui, olha, de 31 de dezembro. Né? Antes eu tinha 57 páginas, né? Agora tenho só uma. Até dia 2 de dezembro, que foi o que houve de vendas, só do Arthur Nogueira, né? Então fica muito mais fácil para você poder criar os seus relatórios, criar em diversas situações de forma bem legal que vai funcionar perfeitamente para você. Tudo bem, galera? Bom, o que a gente vai fazer no nosso próximo vídeo, nossa aula 8 dessa sequência? A gente vai criar relatórios em TXT aí que servem para você poder fazer importação em sistema e tudo mais. Então, a gente vai fazer um exemplo bem legal, também seguindo a estratégia que vai acompanhar aí os filtros e tudo mais, tá? Espero que vocês tenham gostado bastante dessa nossa aula de hoje. A gente fez aí uma situação curta, né? Mas que tem um poder bem legal, porque assim você pode editar os seus relatórios do jeito que você preferir e enviar aí para quem você quiser, tá? E a gente vai fechar aí na aula 9 fazendo envio por e-mail e um último detalhezinho super bacana aí no nosso projeto para deixar ele com cara super profissional e deixar qualquer pessoa utilizando aí o nosso sistema. Beleza, galera? Então, curte o vídeo, compartilha, fala sobre o nosso canal com aquela pessoa que trabalha contigo, que estuda contigo, que gosta de Excel, gosta de VBA, ou que você sabe que está precisando daquela forcinha. E se você tiver conteúdo, se você tiver alguma coisa que você gostaria que a gente abordasse, é só deixar aqui nos comentários e a gente vai se esforçar para fazer isso acontecer. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a nossa próxima aula.